E se eu dissesse que uma única crença sua sobre a lei, que parece uma verdade óbvia, pode na verdade levá-lo para trás das grades? Parece o início de um thriller, mas esta é a dura realidade para milhares de pessoas que caem vítimas de mitos jurídicos. Hoje, vamos desmistificar 50 das mais perigosas noções erradas sobre a lei, crenças que podem custar-lhe a sua liberdade. Ao assistir a este vídeo até o fim, você descobrirá como não cair numa armadilha legal por pura desinformação e o que a lei realmente diz. Aliás, qual foi o mito jurídico mais absurdo que você já ouviu na vida? Comente aqui embaixo, agora mesmo, antes de prosseguir. Vamos ver se ele bate com a nossa lista. Mas afinal, de onde vêm esses mitos? Principalmente de duas fontes: o cinema e o boca a boca. Blockbusters de Hollywood e séries de detetive criaram nas nossas mentes todo um código de leis cinematográficas que funcionam de forma bonita e dramática, mas que não têm relação alguma com a realidade. O polícia que arromba uma casa sem mandado gritando: "Tenho causa provável", ou o advogado que encontra a prova decisiva no último minuto e grita: "Objeção". São todas cenas cheias de efeito, mas puramente fictícias. A segunda fonte são os conselhos de amigos, conhecidos e fóruns de internet, onde todo mundo se considera um especialista em jurisprudência. Um advogado que eu conheço me disse: "Essa frase muitas vezes é o início de grandes problemas. Neste vídeo, vamos separar o joio do trigo e armá-lo com conhecimento real, porque no mundo das leis, a ignorância não isenta de responsabilidade, e um equívoco só agrava a culpa." Comecemos pelo clássico que todos nós vimos nos filmes de Hollywood. Refiro-me ao mito de que, se não lhe lerem os seus direitos no momento da detenção, o jogo acabou, e o caso é automaticamente arquivado em tribunal. Parece uma varinha mágica que resolve todos os problemas, não é? Muitos acreditam sinceramente que este é o seu trunfo principal. Mas a realidade, como sempre, é muito mais prosaica e severa. Na legislação de muitos países, incluindo a Rússia, o procedimento de informar os direitos do detido é de facto crucial, mas a sua violação não leva ao arquivamento automático do processo. É considerada apenas uma falha processual. O que é que isto significa na prática? Significa que as provas obtidas após a detenção e antes de lhe serem lidos os direitos, como por exemplo, a sua confissão, podem ser consideradas inadmissíveis pelo tribunal. Contudo, isso não anula todas as outras provas contra si. Se houver depoimentos de testemunhas, gravações de vídeo ou resultados de perícias, tudo isso permanece no processo. A sua liberdade continua sob uma enorme ameaça. Acreditar neste mito pode dar-lhe uma falsa sensação de segurança, levando-o a ser descuidado nas palavras e ações logo após a detenção. Imagine a cena de filme em que os polícias se esquecem de ler os direitos, e o vilão sorri de orelha a orelha. Depois, uma transição rápida para um esquema realista. Confissão, riscado a vermelho, mas gravações de vídeo, testemunhas e provas materiais permanecem destacados a verde. O próximo mito perigoso é o de que a polícia não pode entrar na sua casa ou revistar o seu carro sem um mandado. Este mito baseia-se na noção de inviolabilidade do domicílio e é, de facto, parcialmente verdadeiro. Contudo, como sempre, o diabo está nos detalhes. A lei realmente protege o seu espaço pessoal, mas existem inúmeras exceções que os filmes não mostram. Por exemplo, se um agente policial vir através da janela que um crime está a ser cometido, ou se ouvir gritos de socorro, ele tem o direito de entrar sem mandado para interromper a infração ou salvar vidas. Isto é o que a lei chama de circunstâncias que não admitem demora. O mesmo se aplica ao seu veículo. Se o agente tiver motivos fortes para acreditar que o seu carro contém instrumentos de crime, narcóticos ou bens roubados, ele pode proceder a uma busca no local. Por exemplo, se houver cheiro a substâncias proibidas vindas do interior, ou se uma arma estiver visível no assento. A crença na inviolabilidade absoluta sem mandado
pode levá-lo a opor-se agressivamente às ações legítimas da polícia. Tal resistência, por si só, constitui uma infração, podendo levar a acusações criminais por resistência à autoridade. Visual. Animação a mostrar um ícone de mandado com um cadeado, e ao lado surgem ícones de exceção, grito de socorro, arma à vista, perseguição, e o cadeado destranca-se. O terceiro mito é: posso me recusar a fazer o teste de alcoolemia sem maiores problemas. Alguns motoristas acreditam que, ao se recusarem a assoprar o bafômetro ou a realizar o exame médico, conseguirão escapar da punição, já que não haveria prova direta da embriaguez. Este é um dos erros mais caros que se pode cometer ao dirigir. Na legislação da maioria dos países, a recusa em realizar qualquer tipo de teste de embriaguez é, por si só, uma infração gravíssima. Na prática, isso é equiparado a uma admissão de culpa. As consequências por essa recusa são exatamente as mesmas de dirigir embriagado: multa pesada e suspensão prolongada da carteira de motorista. Ou seja, ao se recusar, você não evita a penalidade, mas a garante, mesmo que estivesse sóbrio. Por que isso acontece? Essa medida visa impedir que motoristas embriagados tentem ganhar tempo até que o álcool seja metabolizado. Portanto, se você tem certeza da sua sobriedade, a recusa é a pior estratégia possível. Acreditar neste mito pode custar-lhe a carteira e milhares de reais ou euros. Imagine isso como uma balança. De um lado, você tem fazer o teste, com dois resultados possíveis: sóbrio, sem consequências, ou embriagado, perda da carteira. Do outro lado, você tem recusar-se, com apenas um resultado garantido: a perda imediata da sua habilitação. A quarta ideia errada é a seguinte: quem cala, consente. Ouvimos esta frase desde a infância, mas no campo jurídico ela não se aplica e pode até ser perigosa. No direito penal, o indivíduo tem o direito de permanecer em silêncio para não testemunhar contra si próprio. O seu silêncio durante um interrogatório não pode, em caso algum, ser interpretado como uma admissão de culpa. Contudo, nos processos civis e administrativos, a situação é mais complexa. Se receber uma carta oficial, uma reclamação ou uma notificação e simplesmente a ignorar, a sua omissão pode ser considerada uma aceitação dos factos ou exigências apresentadas. Por exemplo, se o seu contratante lhe enviar um auto de execução de trabalhos e não o assinar, nem enviar uma recusa fundamentada dentro do prazo estabelecido, o tribunal pode considerar que aceitou os trabalhos sem reservas. Ou, se um serviço online alterar os termos do acordo de utilização e o notificar, e continuar a usar o serviço sem manifestar discordância, isso implica que aceitou as novas regras. A crença de que basta ficar em silêncio para que o problema desapareça leva frequentemente a derrotas em tribunal e a grandes perdas financeiras. Para ilustrar, imagine uma banda desenhada. Uma pessoa recebe uma carta com a palavra reclamação, atira-a para o lixo e encolhe os ombros. No quadro seguinte, o juiz, com o martelo, profere uma decisão desfavorável contra ela. Mito número 5. Se eu apagar os ficheiros do meu computador ou formatar o disco, ninguém vai encontrar nada. Na era digital, muitas pessoas acreditam que carregar na tecla delete ou formatar um disco é uma forma infalível de se livrar para sempre de informações comprometedoras. Este é um engano extremamente perigoso. Quando apaga um ficheiro, o sistema operativo não o apaga fisicamente do disco. Ele apenas marca o espaço que o ficheiro ocupava como disponível para nova gravação. O ficheiro em si, composto por zeros e uns, permanece no disco até que nova informação seja gravada por cima. O software especializado que as autoridades policiais possuem consegue recuperar estes dados apagados com grande facilidade. Mesmo a formatação do disco, especialmente a rápida, nem sempre garante a destruição completa da informação. Existem métodos de análise forense
capazes de restaurar dados, mesmo após vários ciclos de sobregravação. Tentar ocultar provas desta forma não é apenas ineficaz, como também pode ser visto como obstrução à justiça, o que constitui um crime separado e agrava seriamente a sua situação legal. Visualmente, podemos demonstrar isto assim. Imagine uma animação onde o ficheiro é movido para o lixo é esvaziado, mas por baixo da superfície do disco rígido, esse ficheiro permanece como um fantasma, que, em seguida, é iluminado e revelado pelo programa de recuperação. O sexto equívoco, enraizado no ditado popular, minha casa, minha fortaleza, é a crença de que posso fazer o que bem entender dentro da minha propriedade. O direito à inviolabilidade do domicílio é, de fato, um direito fundamental, mas ele não é absoluto. Sua liberdade termina onde começa a violação dos direitos de terceiros ou da própria lei. Não é permitido, por exemplo, ouvir música alta impunemente no meio da noite, perturbando a lei do silêncio e o sossego dos vizinhos. Você também não pode transformar seu apartamento em um local de consumo de drogas, um laboratório de substâncias proibidas ou um depósito de armas. Se suas ações representam uma ameaça para a comunidade, digamos, se você iniciou uma reforma perigosa que pode causar o desabamento do prédio, ou se mantiver condições de higiene precárias que coloquem em risco todo o edifício, as autoridades têm total direito de intervir. A polícia pode entrar em sua casa sem um mandado judicial, caso haja fortes indícios de que um crime está sendo cometido ali. A crença de que as paredes do seu apartamento fornecem imunidade total à lei é um caminho direto para multas pesadas, serviços comunitários obrigatórios e, em casos mais graves, até mesmo o despejo por ordem judicial. Para visualizar isso, imagine um corte transversal de um prédio. Em um apartamento, a pessoa lê um livro tranquilamente e está tudo bem. No apartamento ao lado, a música está no volume máximo e as ondas sonoras, representadas por linhas vermelhas, atingem a parede do vizinho, que, enfurecido, liga para a polícia. O sétimo mito é muito comum em discussões e conflitos. Dizer, eu só estava a brincar, é uma defesa universal contra acusações de ameaça ou ofensa. Muitas pessoas acham que, se usarem esta frase após um comentário agressivo, toda a responsabilidade desaparece. Não é verdade. A lei avalia não as suas intenções, mas sim a forma como as suas palavras foram percebidas pela vítima, e se elas poderiam ser encaradas como uma ameaça real. Se descrever em detalhe como irá causar danos a alguém, à sua saúde ou ao seu patrimônio, e essa pessoa tiver motivos reais para temer que a ameaça se concretize, isso pode ser suficiente para iniciar um processo criminal. O tribunal irá analisar o contexto, o tom da conversa, a sua relação com a vítima, a sua reputação. A frase, era uma piada, não será a sua tábua de salvação se todas as circunstâncias apontarem para a seriedade das suas intenções. O mesmo se aplica a ofensas e insultos, especialmente se forem públicos ou ocorrerem na internet. Se humilhar a honra e a dignidade de alguém de forma inadequada ou indecente, a justificação de humor não o salvará de uma ação por difamação ou mesmo de responsabilidade administrativa. Imagine a cena. Um chat onde um utilizador envia ameaças assustadoras a outro e, no final, adiciona um emoji e diz, estou a brincar. O juiz olha para o screenshot, abana a cabeça e profere o veredito de culpado. O oitavo mito. Achado não é roubado. Ou, se eu encontrei, é meu. Esse ditado infantil não tem nada a ver com o Código Civil. Se você acha uma carteira, um celular ou qualquer outro objeto de valor na rua, você não se torna automaticamente o dono. Pela lei, você tem a obrigação de tomar medidas para encontrar o proprietário. Você deve declarar o achado à polícia ou a uma autoridade municipal. Se o objeto foi encontrado em um meio de transporte ou em um local privado, como um café, ele deve ser entregue a um representante do estabelecimento.
A apropriação do objeto encontrado, especialmente se você sabia ou podia ter facilmente encontrado o dono, mas não o fez, pode ser qualificada como furto. Por exemplo, se a carteira continha documentos ou cartões bancários que permitiriam rastrear o proprietário facilmente, e você simplesmente pegou o dinheiro para si, isso configura um crime. Você tem direito a uma recompensa pelo achado de até 20% do valor do objeto, mas apenas se você agiu dentro da lei e o devolveu ao proprietário. A crença de que um achado se torna automaticamente sua propriedade pode transformar um cidadão honesto em um criminoso. Ilustração: uma pessoa encontra um celular em um banco. Acima da cabeça dela, surgem duas opções: um ícone de delegacia de polícia, que é o caminho correto, e um ícone de bolso, que é o caminho errado e leva às algemas. O nono mito, e um dos mais perigosos, gira em torno da legítima defesa. A ideia de que, se eu for atacado, posso usar qualquer tipo de força para me proteger. O conceito de legítima defesa está previsto na lei, mas é estritamente regulado pelo que se chama de excesso de legítima defesa. Ou seja, a sua reação deve ser absolutamente proporcional à agressão. Se for atacado apenas com os punhos, mas responder com uma faca ou uma arma de fogo, isso será, com grande probabilidade, considerado um excesso. Nessa situação, será você quem irá sentar-se no banco dos réus, podendo ser acusado de lesões corporais graves ou até mesmo de homicídio. A lei exige que a ameaça seja real e atual, isto é, que esteja a acontecer no exato momento. Não pode retaliar ou vingar-se do agressor depois que o conflito já terminou. Nesse caso, deixa de ser legítima defesa e passa a ser um crime doloso ou intencional. A jurisprudência nestes casos é extremamente complexa. A linha entre a proteção legal e o crime é incrivelmente tênue. Cada situação é avaliada individualmente, considerando todas as circunstâncias, a relação de forças, o local, o momento e a natureza da ameaça. Acreditar que tem carta branca para usar qualquer nível de violência em resposta a uma agressão é o caminho mais rápido para a prisão. Para que isto fique claro, imagine uma balança. Num prato, o punho do agressor, a ameaça. No outro, o punho do defensor, a defesa proporcional. Numa segunda imagem, mostre uma balança desequilibrada, onde um punho se opõe a uma pistola, fazendo o prato da pistola pender drasticamente e quebrar a balança. O 10º mito, comum tanto no mundo dos negócios quanto no dia a dia, é: um acordo verbal tem o mesmo peso que um contrato escrito. As pessoas costumam dizer: mas nós combinamos, ele deu a palavra. Infelizmente, num tribunal, a palavra tem muito pouco valor se não estiver suportada por provas documentais. Para muitos tipos de negócios, a lei exige expressamente a forma escrita. Por exemplo, um contrato de mútuo, ou seja, empréstimo, acima de um certo limite, um contrato de arrendamento por mais de um ano, ou a compra e venda de imóveis. Tudo isto tem de ser formalizado em papel. Mesmo que a lei não obrigue a forma escrita, provar os termos de um negócio verbal em tribunal é extremamente difícil. Serão necessárias testemunhas, gravações áudio, cuja legalidade pode ser questionável, ou provas indiretas, como a troca de correspondência. Se o seu oponente simplesmente disser: não houve nada disso, e você não tiver mais nada além da sua palavra contra a dele, o tribunal, muito provavelmente, negará o seu pedido. Confiar em promessas verbais, especialmente quando se trata de dinheiro, bens ou compromissos importantes, é um risco enorme. A regra é simples: todos os acordos cruciais devem ser formalizados por escrito, assinados pelas partes e incluir todas as cláusulas essenciais. Visual: duas pessoas apertam as mãos sobre uma mesa. Em seguida, a imagem muda para um tribunal, onde um deles gesticula confuso na frente do juiz, enquanto o outro sorri com malícia. 11ª ilusão: se eu desconhecia a lei, não posso ser penalizado. Este é um dos princípios mais fundamentais do direito, que diz:
A ignorância da lei não isenta de responsabilidade. O Estado parte do pressuposto de que todos os cidadãos conhecem, ou pelo menos deveriam conhecer, as leis publicadas. Assim que uma lei é oficialmente promulgada, presume-se que todos foram devidamente notificados. Você não pode chegar a tribunal e alegar: Excelência, eu não sabia que exceder o limite de velocidade em 50 quilômetros por hora resultava na perda da carta. Ou, eu desconhecia que o download de conteúdo pirata era punível com multa. Esse argumento simplesmente não será levado em consideração. É claro que existem nuances relacionadas com o dolo, ou seja, a intenção. Para certos crimes, é preciso provar que o indivíduo agiu intencionalmente, consciente da ilicitude dos seus atos. Mas na maioria dos casos, especialmente no direito administrativo, multas, código da estrada, impostos, o seu nível de literacia legal é irrelevante. Cometeu a infração, terá de assumir a responsabilidade. Portanto, a postura passiva de "não sou advogado, não preciso de saber isto", pode sair-lhe muito cara. Ideia visual. Imagine uma pessoa vendada a caminhar num campo minado, onde cada mina tem um artigo da lei escrito. Ela pisa numa delas, ocorre uma explosão e surge a frase: "A ignorância não o salva". O 12º mito: sou cidadão de outro país, por isso as leis locais não se aplicam a mim. Esta é uma ideia extremamente perigosa e equivocada, especialmente para turistas e expatriados. Ao entrar em território estrangeiro, você está automaticamente sujeito à sua jurisdição e é obrigado a seguir as suas leis, independentemente da sua nacionalidade. Seu passaporte não lhe concede imunidade. Se cometer uma infração, será julgado de acordo com a legislação local, que pode ser radicalmente diferente daquela a que está acostumado. O que é considerado uma contravenção menor em seu país de origem, pode ser um crime grave em outro, sujeito a penas severas. Exemplos clássicos incluem as rigorosas leis sobre o consumo de álcool em países muçulmanos, as punições severas pela importação de certos medicamentos em Singapura ou na Tailândia, ou mesmo regras estritas de comportamento em locais públicos. A única exceção é a imunidade diplomática, mas essa prerrogativa se aplica apenas a um círculo muito restrito de indivíduos. Um turista comum ou um trabalhador não tem tal privilégio. Antes de viajar, é vital estudar as leis e costumes básicos do país. É a melhor forma de garantir que uma ação acidental não resulte em detenção e processo judicial em solo estrangeiro. Para ilustrar, imagine no mapa mundial um turista a atravessar uma fronteira. As suas roupas, que simbolizam as leis do seu país, mudam para o traje aceite no novo território e surge sobre a sua cabeça um livro com a inscrição Leis Locais. Mito número 13. Paguei os impostos. O Estado não tem mais nada a exigir de mim. Pagar impostos é, sem dúvida, uma das principais obrigações de qualquer cidadão, mas está longe de ser a única. O Estado regula muitas outras esferas da nossa vida. Temos o serviço militar obrigatório, a obrigação de cumprir as leis e os códigos de estrada, as normas sanitárias e ambientais, a responsabilidade de garantir uma educação adequada aos nossos filhos, e por aí adiante. Além disso, para além dos impostos, existem outros pagamentos obrigatórios: taxas, emolumentos e contribuições para a segurança social e para os fundos de seguro de saúde obrigatório. A crença de que pagar os impostos a tempo e horas lhe dá uma espécie de indulgência para o resto é fundamentalmente incorreta. Pode ser um contribuinte exemplar, mas ainda assim receber uma multa pesada por estacionamento irregular, ser responsabilizado por perturbação da ordem pública ou ser alvo de um processo judicial dos vizinhos por danos causados. O Estado é um sistema complexo de regras e obrigações, e os impostos são apenas uma parte, embora importantíssima, desse todo. Podemos imaginar isto como uma árvore das obrigações do cidadão. O tronco seria a Constituição. Um ramo grande seria o dos impostos.
mas do tronco partem outros ramos essenciais: o cumprimento das leis, a defesa da pátria, o cuidado com os filhos e a proteção da natureza. O 14º mito ou equívoco diz respeito ao mundo das redes sociais. Posso escrever o que eu quiser na internet. Afinal, isso é liberdade de expressão. A liberdade de expressão é um direito fundamental, sim, mas ela não é absoluta. Ela termina onde começam a calúnia, a difamação, os insultos, o incitamento ao extremismo, o discurso de ódio e a propagação de notícias falsas. A internet não é uma terra sem lei. Tudo o que publicamos nas redes sociais, em fóruns ou em caixas de comentários, pode ter sérias consequências jurídicas na vida real. Uma publicação que atente contra a honra e a dignidade de outra pessoa pode gerar um processo judicial e uma exigência de compensação por danos morais. Um simples repost ou até mesmo um like em material considerado extremista pode fazer com que você se torne réu em um processo criminal. A propagação deliberada de informações falsas que prejudicam a sociedade também acarreta responsabilidade civil e penal. É crucial entender que o seu perfil na rede social é um espaço público e, nesse sentido, você atua como um editor de conteúdo. O anonimato na web é extremamente relativo. As autoridades policiais, quando necessário, têm os meios para identificar a autoria de praticamente qualquer declaração. Antes de publicar algo num impulso de raiva, reflita: você está realmente preparado para defender suas palavras perante um tribunal? Ideia visual. Uma pessoa digita um comentário raivoso num laptop. Fios digitais se estendem da tela, levando a informação diretamente para um tribunal, onde o comentário é lido em voz alta como prova. O 15º mito: se não há corpo, não há crime. Este aforismo sombrio, popularizado em romances policiais, passa a falsa ideia de que é impossível provar um homicídio sem a descoberta do cadáver. Isto não é de todo verdade. A criminalística moderna e a prática judicial permitem a condenação em casos de homicídio, mesmo na ausência do corpo da vítima. A acusação pode ser construída com base num conjunto de provas circunstanciais. O que pode ser isso? Por exemplo, depoimentos de testemunhas que viram a discussão ou o rapto, dados de localização do telemóvel que mostram que a vítima e o suspeito estiveram no mesmo local, vestígios de sangue da vítima no carro ou na casa do suspeito, gravações de câmaras de videovigilância, ou as tentativas do suspeito de usar os cartões de crédito ou o telefone da vítima após o seu desaparecimento. Se todas estas e outras provas formarem um quadro coerente e inequívoco, indicando que a pessoa foi assassinada e identificando o responsável, o tribunal pode proferir uma sentença condenatória. Acreditar neste mito pode dar ao criminoso uma falsa esperança de impunidade e levá-lo a cometer um erro fatal. No ecrã, pode ser mostrado um puzzle. Falta uma peça central com a inscrição corpo, mas todas as outras peças, testemunhas, ADN, vídeo, motivo, já estão encaixadas e revelam claramente o quadro do crime. O 16º engano. Eu tenho o direito de gravar áudio ou vídeo de qualquer pessoa sem a sua autorização. Na era dos smartphones, onde todos têm um dispositivo de gravação no bolso, esta questão torna-se especialmente relevante. A lei traça aqui uma linha muito tênue. Se você está gravando uma conversa da qual é participante, com o objetivo de proteger os seus direitos, por exemplo, para registrar ameaças ou os termos de um acordo verbal, na maioria dos casos, isso é legal. Essa gravação pode ser utilizada em tribunal como prova. No entanto, se você grava secretamente a conversa de outras pessoas, da qual não faz parte, isso pode ser considerado uma violação da privacidade da vida privada, o que é punível por lei. O mesmo se aplica à gravação de vídeo. Filmar em locais públicos é geralmente permitido. Mas se você estiver filmando intencionalmente a vida privada de alguém na sua casa, invadindo o seu espaço pessoal, isso é ilegal. Além disso,
A publicação de uma gravação de áudio ou vídeo com a imagem de uma pessoa sem o seu consentimento também pode violar os seus direitos, especialmente se o objetivo principal da publicação for revelar detalhes da sua vida privada. Existem exceções, como para investigações jornalísticas ou se a filmagem foi feita por interesse público. Mas para o cidadão comum, a regra é simples. Gravar a sua própria conversa pode, gravar a dos outros, não. E publicar a imagem de alguém sem consentimento requer grande cautela. Visualmente, um ícone de gravador. Dele, uma seta aponta para uma cena onde duas pessoas conversam e uma terceira pessoa grava secretamente. Indica-se um X vermelho. Uma segunda seta aponta para a cena onde um dos falantes segura o gravador. Indica-se um visto verde. Mito 17. Se a loja exibir um produto com o preço errado, ou seja, muito baixo, não tem obrigação de mo vender por esse valor. Muitos já passaram por isto. O preço na prateleira é mas quando chega à caixa registradora, aparece um valor diferente e mais alto. O funcionário costuma dizer que foi um erro e exige o pagamento total. No entanto, segundo a legislação de defesa do consumidor, o preço afixado na loja constitui uma oferta pública. Isto significa que a loja está a propor um contrato de compra e venda exatamente nas condições, incluindo o preço, que estão indicadas na etiqueta. A loja não pode, pura e simplesmente, recusar-se a cumprir essa oferta. O seu direito, enquanto consumidor, é exigir que o produto lhe seja vendido pelo preço exato que viu. Se o funcionário se recusar, peça o courrier, livro de reclamações. Tire uma fotografia da etiqueta e do produto e apresente depois uma queixa formal. Na maioria das vezes, assim que o vendedor percebe que conhece os seus direitos, o produto é-lhe vendido pelo valor que estava marcado, para evitar mais problemas e eventuais multas. Acreditar que um preço errado não obriga a loja a nada é um erro que o impede de poupar e de fazer valer os seus direitos. Para ilustrar esta situação, um cliente no caixa mostra ao operador a foto do preço que tirou no telemóvel. O operador primeiro franze a testa, depois suspira e registra o produto pelo valor mais baixo. O 18º mito. Não me podem despedir enquanto estiver de baixa ou de férias. Esta afirmação é, no geral, verdadeira, mas como acontece na maioria das questões jurídicas, há exceções cruciais a ter em conta. O Código do Trabalho proíbe, de facto, a rescisão do contrato por iniciativa do empregador, enquanto o funcionário estiver em período de incapacidade temporária ou em gozo de férias. Esta é uma medida de proteção essencial, projetada para impedir que patrões inescrupulosos dispersem um colaborador quando ele está mais vulnerável. No entanto, esta salvaguarda não se aplica quando o despedimento não é motivado pela iniciativa direta do empregador. A principal exceção é a liquidação da empresa ou a cessação da atividade do empresário individual. Nestes casos, todos os colaboradores serão dispensados, incluindo aqueles que estão de baixa ou de férias, desde que sejam cumpridos todos os procedimentos legais e garantido o pagamento das devidas compensações. O despedimento também é possível se o prazo do seu contrato de trabalho tiver expirado, e isto ocorrer precisamente durante o período da sua doença ou das suas férias. Neste cenário, o contrato simplesmente caduca. Acreditar numa invulnerabilidade absoluta durante a baixa médica significa não estar preparado para estes cenários. Para ter uma ideia visual, imagine um calendário onde os dias de férias e de baixa estão pintados com um campo de proteção. De repente, surge um grande carimbo com a palavra liquidação, que atravessa essa proteção. 19º mito. Se encontrei uma lacuna na lei, posso usá-la, e isso será perfeitamente legal. As pessoas frequentemente falam em brechas ou buracos na legislação, assumindo que, se uma ação não for expressamente proibida, é automaticamente permitida. Este princípio, embora exista, não confere o direito ao abuso do direito.
Os tribunais e as autoridades de execução da lei avaliam não apenas a conformidade formal das suas ações com a letra da lei, mas também o seu espírito e a sua finalidade. Se usar lacunas formais para atingir um objetivo manifestamente ilegal, como a evasão fiscal ou o engano de contrapartes, as suas ações podem ser consideradas de má-fé. Existe a doutrina da fraude à lei, onde ações formalmente legais, quando vistas no seu conjunto, visam alcançar um resultado ilícito. Nesses casos, o tribunal pode negar-lhe a proteção do seu direito e aplicar as consequências que adviriam se tivesse agido de forma diretamente ilegal. Por exemplo, se efetuar uma série de transações simuladas apenas para obter um benefício fiscal indevido, a autoridade tributária pode requalificar essas transações e liquidar impostos adicionais. Tentar ser mais esperto que o sistema, confiando em lacunas formais, muitas vezes resulta em problemas ainda maiores. Visualização. Imagine uma pessoa a ver um buraco num muro com a inscrição "A Lei" e a rastejar por ele. Do outro lado, porém, o juiz já está à espera, colocando à sua frente a placa "Abuso do direito". Mito número 20. O polícia tem de estar sempre fardado. Muitos cidadãos acreditam que, se alguém à paisana se aproxima e se identifica como agente policial, podem ignorá-lo ou até mesmo oferecer resistência, pensando que ele não está em serviço. Isto é um erro grave. Os agentes da polícia, especialmente os investigadores da investigação criminal, trabalham frequentemente à paisana para cumprir as suas obrigações de serviço, como durante diligências operacionais ou de investigação. Um agente policial está no exercício das suas funções 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mesmo que não esteja fardado, as suas exigências legais são de cumprimento obrigatório. Obviamente, tem todo o direito de exigir a apresentação do seu cartão de identificação profissional para garantir que está, de facto, perante um representante da autoridade e não um burlão. Deve analisar o cartão com atenção. Pode até ligar para a esquadra mais próxima ou para o centro de operações da polícia e confirmar a existência daquele agente. Mas, depois de se certificar da sua identidade, é obrigado a cumprir as suas ordens legítimas. A recusa ou a resistência acarretarão as mesmas consequências legais que teriam se o polícia estivesse fardado. Ideia visual. Um indivíduo à paisana mostra o seu cartão. Um brilho emana do cartão, que projeta os contornos de um uniforme policial sobre a pessoa, simbolizando as suas plenas prerrogativas. O mito número 21. A confissão é a rainha das provas. Esta frase, atribuída ao procurador stalinista Vyshinsky, está profundamente enraizada no nosso imaginário. Ela cria a impressão de que, se alguém confessou tudo, a culpa está automaticamente provada, e não é preciso mais nada. No entanto, a justiça moderna funciona de maneira completamente diferente. De acordo com a legislação atual, a confissão de culpa do acusado só pode servir de base para a acusação se a sua culpabilidade for confirmada pelo conjunto de todas as outras provas disponíveis no processo criminal. Ou seja, apenas a sua confissão não vale nada se não for corroborada por outros factos, depoimentos de testemunhas, resultados de perícias ou provas materiais. Isto serve para proteger as pessoas da autoincriminação, que pode ocorrer sob pressão, em estado de estresse, ou até mesmo para proteger outra pessoa. Se você confessar um crime, mas todas as outras provas indicarem a sua inocência, o tribunal tem a obrigação de proferir uma sentença de absolvição. A crença neste mito é perigosa porque pode levar uma pessoa a autoincriminar-se, pensando que o caso já está encerrado. Para ilustrar, imagine a balança da justiça. Num dos pratos está um peso com a inscrição confissão. No outro, o prato está vazio. A balança não se move. Só quando pesos adicionais, como provas materiais e testemunhas, são colocados no segundo prato, é que a confissão se equilibra e a balança se move. O mito número 22 é:
Posso devolver qualquer produto à loja no prazo de 14 dias. Esta é uma das regras de defesa do consumidor mais conhecidas, mas é frequentemente interpretada de forma demasiado abrangente. A lei realmente concede o direito de trocar ou devolver produtos de qualidade adequada que não lhe satisfaçam a nível de forma, dimensões, estilo, cor, tamanho ou composição. Mas, em primeiro lugar, o produto deve estar em perfeitas condições, ou seja, totalmente funcional. Em segundo lugar, o artigo não pode ter sido usado e tem de manter o seu aspecto comercial, propriedades de consumo, selos e etiquetas de fábrica intactas. E, em terceiro lugar, e isto é o mais importante, há uma lista de produtos que não podem ser trocados ou devolvidos com base nestes argumentos. Esta lista inclui artigos tecnologicamente complexos, como smartphones e portáteis, artigos de higiene pessoal, como escovas de dentes e pentes, perfumaria e cosmética, roupa interior, medicamentos, livros, automóveis e muito mais. Ou seja, se comprar um smartphone que funciona perfeitamente, mas quando chega à casa, decide que não gosta da cor, muito provavelmente não o conseguirá devolver à loja. A crença na universalidade da regra dos 14 dias geralmente leva a desilusões e a conflitos com os vendedores. Visualização. Um cliente tenta devolver uma escova de dentes e um smartphone. O vendedor mostra-lhe uma lista longa, intitulada Lista de artigos não reembolsáveis, onde estes produtos estão destacados a vermelho. O mito número 23 é: se me acontecer alguma coisa no trabalho, a responsabilidade é sempre do empregador. Um acidente de trabalho é um evento sério, e o empregador tem, de facto, a obrigação de o investigar, e, na maioria dos casos, de pagar a respectiva indemnização. Contudo, a responsabilidade do empregador não é absoluta. A investigação tem o papel de apurar as causas do ocorrido, e se ficar provado que o acidente se deveu exclusivamente à negligência grosseira por parte do próprio trabalhador lesado, o valor da indemnização pode ser reduzido por decisão judicial. E se for apurado que a causa da lesão foi o estado de embriaguez ou de consumo de estupefacientes do trabalhador, e que isso não estava relacionado com o processo tecnológico, o empregador poderá mesmo ser isentado de qualquer responsabilidade. Além disso, se o trabalhador violou as normas de segurança com as quais foi devidamente notificado e deu o seu assentimento, como, por exemplo, trabalhar sem capacete num local obrigatório, este fator será igualmente tido em conta para determinar o grau de culpa. Acreditar que se pode ignorar as regras de segurança no trabalho, pensando que, no fim, a empresa pagará por tudo, é não só uma tolice, mas também um perigo real para a sua vida e saúde. Visualização, cenário visual. Imaginemos um trabalhador com o capacete. Um tijolo cai-lhe em cima e ricocheteia. Neste caso, o empregador paga a indemnização. Já se outro trabalhador retirar o capacete e o tijolo lhe cair diretamente na cabeça, surge um grande ponto de interrogação sobre a responsabilidade do empregador. O mito número 24. Um advogado pode garantir que o caso será ganho a 100%. Para atrair clientes, alguns advogados menos éticos ou desonestos podem prometer um resultado garantido ou uma vitória a 100%. Isto não é apenas antiético, é também expressamente proibido pelo Código de Conduta Profissional da Ordem dos Advogados. Nenhum advogado sério e competente lhe dará este tipo de garantia. E por quê? Porque o desfecho do processo depende de uma multiplicidade de fatores, muitos dos quais estão completamente fora do controle do advogado. Estes incluem a posição da parte contrária, as provas apresentadas por ela, depoimentos de testemunhas que podem mudar de um momento para o outro, a convicção íntima do juiz, e até mesmo eventuais alterações na lei ou na jurisprudência. O papel do advogado não é garantir um resultado favorável, mas sim envidar todos os esforços para defender os interesses do cliente. Isto inclui,
elaborar documentos de forma rigorosa, construir uma estratégia jurídica sólida, descobrir e apresentar as provas necessárias e argumentar de forma persuasiva em tribunal. Ele pode, sim, fazer uma avaliação das perspectivas do caso, mas esta será sempre uma estimativa baseada em probabilidades e nunca uma certeza. Acreditar em promessas de resultados garantidos a 100% pode levar à escolha de um profissional incompetente ou inescrupuloso, resultando na perda do processo e na desnecessária perda de dinheiro. Ilustração. Imagine dois advogados. O primeiro, honesto, apresenta ao cliente um contrato com a inscrição, assistência jurídica qualificada. O segundo, desonesto, mostra uma bola de cristal, onde está visível a promessa, 100% de vitória. Isto é uma fraude clara e inequívoca. Mito número 25. O policial não pode me parar se eu não estiver a cometer uma infração. Esta é uma crença errada muito comum, especialmente entre os peões. Muitos pensam que, se estão apenas a andar na rua, a polícia não tem motivos para os mandar parar e lhes pedir os documentos. Mas isto não é totalmente verdade. A lei da polícia concede aos agentes o direito de verificar a identificação em diversas situações. Primeiro, se existirem dados que permitam suspeitar de que cometeu um crime. Por exemplo, se houver um mandado de busca, se a sua aparência for semelhante à de um retrato robô, ou se o seu comportamento for considerado suspeito. Segundo, se houver razões para crer que está a ser procurado. Terceiro, se houver motivo para instaurar um processo de contraordenação administrativa contra si. Por exemplo, se estiver a cambalear e cheirar a álcool, isso pode ser considerado como estar embriagado num espaço público. Além disso, a verificação de documentos pode ocorrer durante regimes especiais, como a declaração de uma operação antiterrorista. Ou seja, a polícia tem de ter fundamentos legais para a paragem, mas esses fundamentos são bastante abrangentes. O simples argumento, eu não fiz nada de errado, pode não ser suficiente. O seu direito é perguntar educadamente qual é o motivo da paragem, mas recusar-se a mostrar a identificação pode levar à sua detenção para averiguação. Visual. Um polícia para um transeunte. Acima da cabeça do polícia surgem balões de pensamento, com ícones de retrato robô, sinal de procurado e garrafa riscada. Estes são os fundamentos legais. Mito 26. Se eu tenho um bem na minha posse por muitos anos, ele automaticamente passa a ser meu. Este mito está ligado ao conceito de usucapião, mas é frequentemente mal interpretado. De facto, o Código Civil prevê a possibilidade de adquirir a propriedade de um bem através da posse prolongada. Contudo, para que isso aconteça, é preciso cumprir uma série de requisitos rigorosos. Em primeiro lugar, a posse deve ser de boa fé. Isto significa que, ao tomar posse do bem, não sabia, nem deveria saber, que existia outro proprietário legítimo. Se invadir ou ocupar indevidamente um terreno que não é seu, a sua posse não será considerada de boa fé. Em segundo lugar, a posse deve ser pública e ostensiva, ou seja, não pode esconder o facto de estar a usar o bem dos seus vizinhos ou do público em geral. Em terceiro lugar, deve ser ininterrupta e cumprir o prazo legal estabelecido, 15 anos para bens imóveis e 5 anos para outros bens. E o ponto crucial é: o direito de propriedade por usucapião não é automático. Ele tem de ser reconhecido e estabelecido através de uma sentença judicial. Isto significa que terá de iniciar um processo judicial e provar o cumprimento de todos estes requisitos. O simples facto de usar uma propriedade alheia por muito tempo não é suficiente. Visualmente, imagine uma escala de tempo com a marca 15 anos. Uma pessoa empurra uma pequena casa em direção a essa marca, mas, na linha de chegada, o que a espera não é uma escritura de propriedade, mas sim o tribunal, onde ela terá de entrar para formalizar o processo. Mito 27. A gravação da câmara de bordo, dashcam, ou do telemóvel, é prova absoluta no tribunal. O vídeo é, sem dúvida,
uma prova importantíssima e com muito peso, mas o seu estatuto não é absoluto. O tribunal avalia qualquer prova com base na sua convicção interna, fundamentada numa análise exaustiva, completa, objetiva e direta de todas as evidências presentes no processo. O que é que isto significa para a sua gravação? Primeiro, o tribunal tem de se certificar da sua autenticidade, ou seja, de que não houve alterações ou manipulações, como edição ou montagem. Para isso, pode ser solicitada uma perícia técnica. Segundo, o tribunal tem de determinar quando, onde e em que circunstâncias a gravação foi feita. Terceiro, a gravação tem de ser relevante para o caso, isto é, deve registrar especificamente os eventos que são importantes para o julgamento. Por exemplo, num acidente de viação, uma gravação da câmara de bordo que mostre o momento da colisão e os sinais de trânsito será uma prova fundamental. No entanto, se a gravação estiver desfocada, tiver sido feita de um ângulo desfavorável ou não permitir interpretar os eventos de forma inequívoca, o seu poder probatório diminui significativamente. Além disso, o tribunal avaliará o vídeo em conjunto com outras provas, testemunhos, o croquis do acidente e os resultados das perícias. A crença de que apenas uma gravação irá resolver o desfecho de qualquer processo pode levar a que negligencie a recolha de outras provas cruciais. Visualmente, imagine o ícone da gravação colocado num dos pratos da balança da justiça. Para que esta prova tenha o peso necessário, é preciso adicionar os pesos da perícia de autenticidade, dos testemunhos e de outras evidências. O mito número 28 diz: se a pessoa não resiste, é porque concorda, especialmente no âmbito das relações sexuais. Esta é uma das crenças mais perigosas e destrutivas que arruinam vidas. O direito moderno, em todo o mundo, está a migrar para o conceito de consentimento ativo. Isto significa que o consentimento para qualquer contacto sexual deve ser voluntário, consciente e claramente expresso. A ausência de um não significa automaticamente um sim. Uma pessoa pode não resistir por medo, choque, impotência, por estar sob a influência de ameaças ou devido a uma situação de dependência ou vulnerabilidade. Qualquer contacto sexual sem um consentimento ativo e afirmativo pode ser classificado legalmente como violação ou atos sexuais violentos. Silêncio, passividade ou a ausência de resistência física não são, nem nunca foram, sinônimos de consentimento. O tribunal avaliará sempre a totalidade das circunstâncias, se a vítima teve oportunidade real de resistir e se estava ou não num estado de vulnerabilidade. Este mito não só justifica a violência aos olhos da sociedade, como também pode levar ao banco dos réus alguém que se tenha enganado sinceramente, pensando: se não gritou, é porque não se importou. Lembre-se, apenas o sim é consentimento. Tudo o resto é não. Visualização. Num fundo escuro, surge a palavra consentimento. Seguem-se piscando e desaparecendo palavras que não significam consentimento. Silêncio, falta de resistência, embriaguez, roupa provocadora. Mito 29. Posso usar livremente qualquer foto ou música da internet se não houver indicação de autor ou um sinal de copyright. Este mito prolifera na era do conteúdo digital. Muita gente pensa que, se uma imagem ou uma faixa de áudio estiverem em acesso aberto e sem marca d'água, podem ser usadas para qualquer finalidade, seja em apresentações, num site pessoal, ou até em projetos comerciais. Isso é uma violação grave dos direitos de autor. Legalmente, o direito de autor sobre uma obra nasce no momento da sua criação e não exige qualquer registro especial ou a aposição do símbolo de proteção, o famoso C envolto num círculo. A ausência da indicação de autoria não significa que a obra seja de ninguém. Ela tem sempre um titular dos direitos. Usar conteúdo alheio sem permissão é uma infração que pode ter consequências muito sérias, desde a obrigação de remover o material
até a abertura de um processo judicial com pedido de indemnização, cujo valor pode atingir milhões. Para usar conteúdo legalmente, é preciso obter autorização expressa do autor, ou, em alternativa, usar materiais de sites que distribuem conteúdo sob licenças livres, como as Creative Commons, lendo sempre atentamente os termos dessas licenças. A crença de que tudo o que está no Google é público pode resultar em surpresas financeiras muito desagradáveis. Visualmente, uma mão estica-se para apanhar uma fotografia na internet. De repente, uma segunda mão surge da foto, agarra a primeira e algemas com o símbolo CC fecham-se no pulso. O 30º mito. As dívidas do familiar falecido não me dizem respeito. Quando um ente querido morre, os herdeiros têm de lidar não só com o luto, mas também com uma série de questões legais. Muitas pessoas presumem que herdam apenas os bens, como apartamentos, carros e dinheiro, e que as dívidas do falecido são automaticamente extintas com a sua morte. Isso não é verdade. De acordo com a lei, a herança inclui não apenas os ativos, mas também os passivos, ou seja, as dívidas da pessoa falecida. Ao aceitar a herança, aceita-a na sua totalidade, o que engloba todas as obrigações de dívida, sejam elas créditos bancários, contas de serviços públicos em atraso, ou até mesmo empréstimos a particulares. Não é possível aceitar um apartamento, mas, ao mesmo tempo, rejeitar a hipoteca associada a ele. No entanto, existe uma nuance importante. Os herdeiros só são responsáveis pelas dívidas do falecido até ao limite do valor dos bens herdados. Por outras palavras, se herdou bens no valor de 1 milhão de rublos, mas o falecido tinha 2 milhões em dívidas, os credores só podem exigir o pagamento de 1 milhão. Não é obrigado a saldar essas dívidas usando o seu patrimônio pessoal. Mas, se preferir não lidar com os encargos, tem o direito de rejeitar a herança na íntegra. Para uma visualização rápida, imagine que um apartamento cai num dos pratos da balança e do outro lado cai um saco com a palavra dívidas. A balança equilibra-se, demonstrando que a herança é aceite na sua totalidade. Mito número 31. Se eu dou um suborno, a responsabilidade é apenas de quem o recebe. Este mito é extremamente perigoso, pois cria uma falsa sensação de segurança para quem está a oferecer o suborno. O Código Penal prevê responsabilidade severa, não só pelo recebimento do suborno, artigo 290, mas também pela sua oferta ou entrega, artigo 291. Ambas as ações são consideradas crimes completos e distintos. Aliás, a punição por oferecer um suborno pode ser extremamente grave, podendo resultar em pena de prisão de longa duração, especialmente se o suborno for de valor elevado ou de grande escala. A lei trata o suborno como um crime bilateral, onde ambas as partes são consideradas culpadas. Existe apenas um cenário em que quem oferece o suborno pode ser isento de responsabilidade criminal, se ele cooperar ativamente com a descoberta ou a investigação do crime, ou se o suborno tiver sido extorquido por um funcionário público e ele, de forma voluntária, denunciar o ocorrido às autoridades. Em todos os outros casos, se a transferência de dinheiro ou de outros bens for comprovada, tanto quem recebeu quanto quem deu o suborno acabarão no banco dos réus. Visualmente, duas mãos trocam dinheiro. No pulso de cada uma delas, algemas são acionadas simultaneamente. O 32º mito é: defender a sua honra e dignidade no tribunal é demorado, caro e inútil. Muitas pessoas que são vítimas de calúnias ou insultos, especialmente no ambiente online, acabam por desistir, convencidas de que uma batalha legal não levará a lado nenhum. Essa, no entanto, é uma ideia ultrapassada. A jurisprudência moderna tem apoiado cada vez mais as vítimas em casos de defesa da honra, dignidade e reputação. Sim, o processo exige tempo e um investimento em custos jurídicos, mas os resultados podem compensar. Em primeiro lugar,
Por ordem judicial, o ofensor será obrigado a desmentir publicamente as informações falsas, utilizando o mesmo meio de comunicação que usou para as espalhar. Por exemplo, publicando uma retratação na mesma rede social. Isto, por si só, já restaura a sua reputação. Em segundo lugar, pode exigir do agressor uma compensação por danos morais. Os valores podem variar, mas o simples facto da condenação já serve como uma medida de impacto. Em terceiro lugar, se as ações do réu configurarem calúnia, ou seja, a divulgação intencional de informações falsas, ele também pode ser responsabilizado criminalmente. Não permita que a sua imagem seja manchada impunemente. A recolha de provas, como capturas de ecrã e testemunhos, e o recurso a um advogado competente podem trazer resultados muito concretos. Visualmente, imagine uma pessoa coberta de lama, que representa a difamação, a tomar um duche onde se lê decisão judicial, e a sujidade a ser completamente lavada. Mito 33. Não assinei contrato, logo, não tenho vínculo empregatício. Alguns empregadores, sobretudo nas micro e pequenas empresas, evitam a formalização do contrato, convencendo o trabalhador de que o documento é só uma formalidade. Por sua vez, alguns trabalhadores chegam a pensar que, sem um contrato assinado, não existem quaisquer obrigações. Este é um erro perigoso para ambas as partes, mas que atinge principalmente o trabalhador. O Código do Trabalho é claro. A relação de trabalho é estabelecida não apenas por um contrato escrito, mas também pela aceitação efetiva do trabalhador para o início das funções, com o conhecimento ou sob as instruções do empregador. Ou seja, se começou a desempenhar as suas tarefas, a seguir as regras de funcionamento interno e a receber ordenado, mesmo que seja por baixo da mesa. O vínculo empregatício já está estabelecido, mesmo sem a formalidade do papel. O trabalhador tem o direito de exigir a formalização, o pagamento de subsídios de férias e de Natal, as folgas e todas as outras garantias legais, incluindo o tratamento de baixas médicas. O facto de ter prestado trabalho pode ser provado em tribunal, com recurso a testemunhos, troca de correspondência ou registros de pagamentos. Já para o empregador, este esquema ilegal pode resultar em multas avultadas da Autoridade para as Condições do Trabalho, a ACT, e na exigência de todos os impostos e contribuições sociais não declarados. Imagine a seguinte visualização. O trabalhador chega à fábrica e o gerente acena, dando a ordem. Entra e começa a trabalhar. Neste exato momento, surge entre eles um cabo invisível, mas extremamente forte, com a inscrição Relação de trabalho de facto. Mito 34. Busca e inspeção são a mesma coisa. Estas duas ações investigativas são frequentemente confundidas, mas há uma diferença jurídica fundamental, cujo conhecimento pode proteger os seus direitos. A inspeção, por exemplo, inspeção de local de crime, de documentos, objetos ou veículo, é uma ação que, por norma, não exige coerção. Por exemplo, um agente da autoridade pode pedir-lhe para abrir a bagageira para uma inspeção. Pode aceitar ou recusar, embora a recusa possa levantar suspeitas. A inspeção de uma habitação sem o consentimento das pessoas que lá vivem só é permitida em casos excepcionais. A busca, por outro lado, já é uma ação coerciva, destinada a encontrar e apreender instrumentos do crime, documentos ou bens de valor. A busca numa habitação é realizada apenas com base num mandado judicial, exceto em situações de flagrante delito ou urgência. Durante uma busca, o investigador tem o direito de arrombar quaisquer divisões ou compartimentos trancados, se o visado se recusar a abri-los voluntariamente. Ao compreender esta diferença, pode reagir de forma adequada às ações das autoridades. Se lhe propuserem inspecionar a sua casa, tem o direito de recusar educadamente, mas se lhe apresentarem uma ordem judicial para uma busca, já não tem o direito de impedir a ação. Para visualizar, imagine duas portas.
Numa delas lê-se inspeção e um agente está ao lado, a bater educadamente. Na outra, lê-se busca e a porta está a ser arrombada, após a apresentação da devida ordem judicial. O 35º mito é: se eu não recebi uma intimação ou notificação pelo correio, significa que não fui notificado. Muitas pessoas pensam que, se não assinaram o recebimento de uma intimação judicial, carta registrada ou multa, não serão consideradas notificadas, e, portanto, não haverá consequências legais. Essa é uma lógica completamente ultrapassada. A legislação e a jurisprudência atuais se baseiam na chamada teoria da entrega. Isso significa que, se a notificação judicial foi enviada para o seu último endereço de cadastro conhecido e retornou com a observação prazo de guarda expirado, ou destinatário não compareceu para retirada, você é considerado devidamente notificado. O risco de não receber a correspondência no endereço em que você está registrado é inteiramente seu. O tribunal não vai adiar o julgamento indefinidamente. Ele analisará o caso na sua ausência, e você só saberá da decisão quando os oficiais de justiça começarem a debitar dinheiro da sua conta bancária. O mesmo se aplica a muitas multas, como as geradas por câmeras de fiscalização eletrônica. A notificação é considerada entregue, e se você não a pagar, a dívida só vai aumentar. Por isso, é fundamental verificar regularmente sua caixa de correio no endereço de domicílio e acompanhar as informações nos portais oficiais do governo ou da justiça. Ignorar a correspondência oficial é uma estratégia que fatalmente leva a grandes problemas. Imagine a cena. O carteiro deposita a carta na sua caixa, ela fica lá e depois retorna à agência dos correios. Desse envelope, sai um fio invisível que se conecta ao juiz, que por sua vez, assinala a caixinha. Devidamente notificado. Mito 36. Não sou obrigado a permitir a entrada de técnicos dos serviços públicos no meu apartamento. O proprietário pensa: a minha casa é o meu castelo, e recusa-se a deixar entrar o eletricista, o canalizador ou o técnico de gás para verificar os contadores ou o estado das infraestruturas. Esta atitude pode parecer lógica, do ponto de vista da defesa da propriedade privada, mas é ilegal e pode ter consequências desagradáveis. A lei obriga o proprietário a dar acesso aos representantes das empresas de serviços para inspecionar o estado técnico do equipamento interno, para realizar reparações e para resolver situações de emergência. Claro que eles não podem entrar a qualquer momento. Tem de combinar consigo a data e a hora da visita com antecedência. No entanto, se recusar o acesso de forma sistemática e injustificada, a empresa de gestão ou o fornecedor de recursos pode recorrer ao tribunal. O tribunal, muito provavelmente, irá obrigá-lo a conceder esse acesso. Se não cumprir esta decisão, podem aparecer oficiais de justiça que garantirão o acesso de forma coerciva. Além disso, se por sua culpa, devido à recusa de acesso ao equipamento, ocorrer uma avaria, por exemplo, um cano rebentar, toda a responsabilidade e os custos dos danos materiais serão imputados a si. Visual. Vemos um grande cadeado na porta do apartamento. Um técnico de serviços públicos fardado mostra uma notificação, mas a porta não abre. No plano seguinte, o oficial de justiça está a cerrar o cadeado. Mito 37. A função de testemunha é uma mera formalidade. Assino e estou livre. Quando lhe pedem para atuar como observador durante um procedimento de investigação, como buscas, inspeções ou apreensões, é tentador encarar isso como um mero estorvo. O investigador pode dizer: é só assinar aqui e fica livre. Aceitar isso é um erro crasso. O observador não é um figurante, é um participante essencial e um observador independente que, com a sua assinatura, certifica a existência, o conteúdo e os resultados da ação investigativa. Deve acompanhar atentamente tudo o que acontece, o que está a ser apreendido, como está a ser embalado e o que está a ser registrado no auto. Se notar qualquer irregularidade,
É seu dever fazer uma observação e exigir que essa seja incluída no auto. Se assinar o auto sem ler, e mais tarde for descoberto que foram plantadas drogas, ou que os bens apreendidos foram mal descritos, a sua assinatura estará a legitimar essa ilegalidade. Além disso, pode ser chamado a tribunal mais tarde como testemunha e ser forçado a relatar sob juramento o que viu. Se disser que não viu nada e apenas assinou, isso pode ser interpretado como falso testemunho. Participar como observador não é uma mera formalidade, é um sério dever cívico. Visual. Imagine uma pessoa a assinar o auto sem sequer olhar. Nessa assinatura, surge uma pequena bomba com um temporizador, simbolizando as graves consequências negativas que estão por vir. 38º mito. Se eu cometi um crime, mas depois paguei tudo, não serei punido. A reparação do dano causado por um crime é um passo muito importante, e a lei incentiva vivamente esta atitude. Isso é considerado uma circunstância atenuante e será, sem dúvida, levado em conta pelo tribunal ao proferir a sentença. Em certos casos, nomeadamente em crimes de menor gravidade e cometidos pela primeira vez, a colaboração ativa no esclarecimento dos factos e o ressarcimento do prejuízo podem até justificar a extinção do processo criminal, seja por arrependimento efetivo ou por acordo com a vítima. Contudo, isto não ocorre de forma automática. A compensação do dano não anula o facto de o crime ter sido cometido. Em muitos casos, especialmente nos crimes graves ou hediondos, como homicídio, roubo à mão armada ou corrupção passiva, nenhuma reparação do prejuízo o isentará da responsabilidade penal. A pena pode ser mais suave, mas ela continuará a existir. A decisão de arquivar o caso ou de aplicar a pena é tomada exclusivamente pelo investigador, procurador ou juiz, com base em todas as circunstâncias. Acreditar que se pode, por exemplo, roubar 1 milhão e depois, se for apanhado, simplesmente devolver o dinheiro e ficar por isso, é um grande e perigoso equívoco, completamente alheio à realidade. Visualmente, o criminoso estende um saco de dinheiro à vítima. A vítima aceita-o, mas o juiz, que está atrás do criminoso, não desaparece. Ele apenas troca o seu grande martelo por um mais pequeno, simbolizando o abrandamento da pena, mas nunca o seu cancelamento. Mitos e factos. O 39º. É fácil recuperar o prazo de prescrição. O prazo de prescrição é o período durante o qual pode recorrer ao tribunal para proteger um direito que foi violado. O prazo geral é de 3 anos. Muitas pessoas pensam que, se deixarem passar este prazo, basta ir ao tribunal, alegar uma justificação plausível, e o prazo será reaberto. Na prática, a realidade é muito mais complexa. Em primeiro lugar, o prazo de prescrição só é aplicado pelo tribunal se a parte interessada, o réu, o solicitar. Se o réu não alegar que houve perda do prazo, o tribunal analisará o mérito do caso, mas, na verdade, o réu quase sempre o faz. Em segundo lugar, só é possível reverter ou recuperar um prazo perdido em situações excepcionais e apenas no caso de pessoas singulares. O motivo do incumprimento tem de ser justo e estar estritamente ligado à pessoa do autor, como doença grave, estado de incapacidade ou iliteracia. Além disso, esse motivo deve ter ocorrido nos últimos 6 meses do prazo de prescrição. Alegações como: eu não sabia que o meu direito estava a ser violado, ou estava muito ocupado, geralmente não são aceites como justificativas válidas. Para as pessoas coletivas, como empresas ou entidades, os prazos perdidos são quase nunca recuperados. A perda do prazo de prescrição é uma das razões mais comuns para um tribunal indeferir um processo. Portanto, adiar a ida ao tribunal, na esperança de que tudo se resolva por acaso, é a maneira mais certa de perder a causa. Visualmente, imagine um comboio com a inscrição "Ação Judicial" a partir da estação. Uma pessoa corre atrás dele, mas as portas já estão fechadas.
O juiz na plataforma encolhe os ombros, sem nada poder fazer. O 40º mito é que o pacto antenupcial serve apenas para a divisão de bens em caso de divórcio. No imaginário popular, o pacto é frequentemente visto como algo ofensivo, uma demonstração de desconfiança, ligada unicamente ao cenário negativo da dissolução familiar. Na verdade, trata-se de um instrumento extremamente flexível e útil, capaz de regular uma vasta gama de relações patrimoniais do casal, não só em caso de divórcio, mas também durante a vigência do casamento. O pacto antenupcial permite estabelecer o regime de bens, como a comunhão total, parcial ou a separação, para todo o patrimônio, ou apenas para bens específicos. Por exemplo, pode-se determinar que um apartamento adquirido durante o casamento será comum ao casal, enquanto o negócio de um dos cônjuges será sua propriedade exclusiva. É possível definir as formas de participação nos rendimentos um do outro e a distribuição das despesas familiares. Por exemplo, quem é responsável pelo pagamento da hipoteca e quem arca com a educação dos filhos. Pode-se ainda estipular que bens serão atribuídos a cada cônjuge no caso de uma eventual dissolução do casamento. Um pacto antenupcial bem elaborado traz clareza, previne conflitos e protege os interesses patrimoniais de ambos os cônjuges durante toda a vida a dois, e não apenas no seu final. É uma ferramenta de planeamento financeiro, e não apenas um seguro contra o divórcio. Visualmente, imagine dois anéis de casamento unidos, não apenas pelo coração, mas também por um documento que diz estabilidade financeira, do qual partem setas, apontando para ícones como casa, negócios e despesas. Mito número 41. Posso deixar os meus bens a quem eu quiser, e ninguém pode contestar. A liberdade de testar é, de facto, um dos princípios basilares do direito sucessório. Pode, à sua vontade, instituir herdeiros, definir as suas quotas e até deserdar um ou todos os herdeiros legítimos. Contudo, esta liberdade não é ilimitada. A lei estabelece um conceito fundamental: a quota indisponível, ou, como é mais conhecida, a legítima. Esta é a porção da herança que é obrigatoriamente reservada a uma categoria específica de herdeiros, independentemente do que o testamento determine. Quem são os herdeiros legitimários? São os filhos menores ou incapazes do falecido, o cônjuge e os pais, ascendentes, que se encontrem em situação de incapacidade, assim como dependentes que também sejam incapazes. Estas pessoas herdam, no mínimo, metade da quota que lhes caberia se a sucessão fosse feita inteiramente de acordo com a lei. Ou seja, se um pai deixar todos os seus bens à sua companheira, mas tiver um filho menor de um casamento anterior, essa criança receberá, ainda assim, a sua parte da legítima. O testamento nessa parte será considerado parcialmente nulo. A crença na liberdade absoluta de testar pode levar a que a sua última vontade não seja cumprida exatamente como planeou. Para ter uma imagem visual, imagine que o bolo, a herança, é dividido conforme o testamento, mas surge a mão da lei e corta um pequeno pedaço de cada fatia, formando uma nova porção com a inscrição: a legítima. Mito número 42. Se eu me declarar insolvente, todas as minhas dívidas desaparecem e começo a minha vida do zero. O processo de insolvência pessoal permite, de facto, que o devedor se liberte de dívidas insustentáveis. Mas não se trata de uma varinha mágica que resolva todos os problemas sem deixar consequências. Primeiro, o processo de insolvência é complexo, moroso e caro, sendo gerido por um administrador. Todos os seus bens, exceto a sua única habitação e alguns pertences pessoais, serão vendidos em leilão para pagar aos credores. Durante o procedimento, as suas contas bancárias serão bloqueadas e o administrador será o responsável por gerir os seus rendimentos. Em segundo lugar, nem todas as dívidas podem ser perdoadas. Não são abrangidas as dívidas relativas a pensões de alimentos, indemnizações por danos causados à vida
ou saúde de terceiros, salários devidos, se for um empresário em nome individual. E, claro, as dívidas que resultaram de conduta de má-fé da sua parte. Em terceiro lugar, após a conclusão do processo, haverá consequências negativas claras. Durante 5 anos, terá a obrigação de informar sobre o seu estado de insolvência sempre que solicitar crédito, e por 3 anos não poderá ocupar cargos de gestão ou administração em empresas. A insolvência é uma medida extrema e não uma forma fácil de se livrar de problemas financeiros. Visualmente, a pessoa atira para longe a mochila com a inscrição dívidas. No entanto, os seus pés permanecem presos a grilhetas com as palavras 5 anos de aviso aos bancos e 3 anos sem cargos de gestão. Mito 43. Se eu me envolver num acidente de viação e não for o culpado, a seguradora do responsável pagará tudo sem complicações. O seguro automóvel obrigatório foi criado para garantir que a vítima receba uma indemnização pelos danos sofridos. Contudo, na prática, este processo nem sempre decorre sem percalços. Em primeiro lugar, as indemnizações através do seguro obrigatório estão sujeitas a limites estipulados. Por exemplo, se o prejuízo real no seu carro de luxo for 1 milhão, mas os limites de cobertura forem apenas 400 mil, os restantes 600 mil terão de ser reclamados diretamente ao culpado, recorrendo a tribunal. Em segundo lugar, é frequente as seguradoras subestimarem o valor da indemnização. O cálculo dos danos é feito através de uma metodologia padrão que leva em conta o desgaste das peças. O montante que lhe pagarem pode não ser suficiente para cobrir a reparação completa. Neste cenário, terá de realizar uma peritagem independente e contestar o valor pago, chegando mesmo a ter de apresentar queixa em tribunal. Em terceiro lugar, a seguradora pode recusar-se totalmente a pagar se o responsável tiver uma apólice falsa, ou se este fugir do local do acidente e nunca for identificado. É ingênuo presumir que a seguradora resolverá tudo por si. É crucial participar ativamente no processo, preencher a documentação corretamente, acompanhar a avaliação dos danos e estar preparado para defender os seus direitos. Visualmente, 2 viaturas colidiram. Da viatura responsável, um fluxo de dinheiro estende-se em direção à viatura da vítima. Contudo, este fluxo encontra um filtro com os dizeres limites do seguro obrigatório e desgaste das peças, que só permite a passagem de uma fração do montante. O 44º mito. A empresa gestora do condomínio é responsável por tudo o que acontece no edifício. Muitos proprietários acreditam que, uma vez que pagam as despesas de condomínio, a administração deve resolver absolutamente todos os seus problemas, desde uma lâmpada avariada dentro do seu apartamento até o barulho excessivo dos vizinhos. No entanto, isto não é inteiramente verdade. O âmbito de responsabilidade da administração está claramente definido pela lei e pelo contrato de gestão. A sua função é a manutenção e reparação das partes comuns do prédio. Isto inclui o telhado, a cave, as fachadas, as áreas comuns, os elevadores e os sistemas de engenharia, como as colunas verticais, conhecidas como prumadas, de água, aquecimento e esgotos. Contudo, tudo o que está dentro do seu apartamento, a tubagem após a primeira válvula de corte, a instalação elétrica, a canalização, as janelas e as portas, é da sua exclusiva responsabilidade enquanto proprietário. Se um cano rebentar no interior da sua fração, será você a arcar com os custos de reparação e os prejuízos causados aos vizinhos de baixo. Mas se, por outro lado, rebentar uma coluna comum que serve vários apartamentos, a responsabilidade é da administração. Quanto a conflitos com vizinhos, como barulho excessivo ou fumo nas escadas, a empresa gestora pode mediar a situação e fazer uma advertência, mas não tem poder coercivo real. Estas questões resolvem-se por negociação ou acionando a autoridade policial. Instrução visual. Apresentar um corte do edifício.
As comunicações comuns, como as colunas e o telhado, devem ser destacadas a azul, com o logótipo da administração. Tudo o que está dentro das frações é destacado a vermelho, com o ícone do proprietário. Mito número 45. Se tenho registro de residência num apartamento, não me podem desalojar. O registro de residência, o domicílio fiscal, ou o que é popularmente conhecido em alguns contextos como propisca, é apenas um ato administrativo. Serve essencialmente para confirmar que reside de facto num determinado endereço. Embora este registro lhe conceda certos direitos, como por exemplo, o acesso a serviços sociais, não é sinônimo de direito de propriedade, nem de um direito incondicional de permanência. Se não for o proprietário do imóvel, mas apenas lá estiver registrado, poderá ser despejado por via judicial. Um exemplo comum é o do ex-membro da família do proprietário, como um ex-cônjuge. Se não tiver qualquer quota ou direito de propriedade sobre a habitação, o novo proprietário, ou mesmo o seu ex-cônjuge após o divórcio, podem exigir legalmente o seu desalojamento. Claro que existem algumas exceções, aplicáveis, por exemplo, a menores de idade, ou se tiver renunciado a um direito de privatização que lhe era devido. No entanto, na maioria dos casos, se não for o proprietário, a base do seu direito de viver lá é apenas o consentimento de quem possui o imóvel. Assim que esse consentimento é revogado, perde o direito de uso da habitação. O simples registro de residência, por si só, não o protegerá do despejo se houver base legal para tal. Para visualizarmos isto, imagine uma pessoa a agarrar-se ao carimbo do seu domicílio no documento como se fosse um salva-vidas. O martelo do juiz, no entanto, quebra esse círculo, demonstrando que o registro não é uma garantia. O 46º mito, a ideia de que uma procuração confere o direito total de dispor de um bem como se fosse seu. Quando alguém passa uma procuração geral para um veículo ou um imóvel, há quem pense que na prática já vendeu o bem, e o beneficiário, por sua vez, já se sente o quase proprietário. Ambos estão profundamente enganados. A procuração não transfere a propriedade. Trata-se apenas de uma autorização concedida pelo outorgante, o titular do bem, ao procurador, quem age em seu nome, para realizar atos jurídicos específicos. O procurador tem a obrigação legal de agir sempre no interesse do outorgante. Ele não pode, por exemplo, vender o imóvel a si próprio ou ao seu cônjuge por um preço abaixo do mercado. Essa transação seria imediatamente anulada. Além disso, o outorgante pode revogar a procuração a qualquer momento, fazendo cessar imediatamente todos os poderes concedidos. Mas o ponto mais crítico é este: se o outorgante falecer, a procuração caduca de imediato. O patrimônio passa para a herança, e o chamado comprador por procuração corre o risco de ficar sem o bem e sem o dinheiro. Realizar transações de imóveis e veículos apenas através de uma procuração geral é um esquema extremamente arriscado. Pense nisto visualmente. É como se uma pessoa entregasse a outra uma chave, simbolizando o poder, e o porta-chaves fosse o documento da procuração. Contudo, há um fio fino que liga essa chave de volta ao outorgante, e ele pode cortá-lo em qualquer momento. O 47º mito. Tenho de aturar o meu chefe a gritar comigo, porque ele é que manda. As relações no ambiente de trabalho são reguladas não apenas pelo direito laboral, mas também pelo direito administrativo e, em casos mais graves, até pelo direito penal. O seu superior hierárquico tem o direito de lhe dar tarefas, exigir o seu cumprimento e aplicar medidas disciplinares por eventuais faltas ou desvios, mas ele não tem o direito de fazer ataques pessoais, ofendê-lo, humilhar a sua dignidade humana ou usar linguagem obscena. Este tipo de comportamento viola os seus direitos constitucionais e pode ser classificado legalmente como ofensa ou injúria. Tal ato acarreta responsabilidade administrativa e pode resultar em coimas ou multas para o agressor. Se os gritos vierem acompanhados de ameaças,
Isso pode levar a um processo legal ainda mais sério. Não é obrigado a aceitar isto. O que pode fazer? Tente documentar a ofensa. Grave a conversa com um gravador ou encontre testemunhas entre os seus colegas. Pode apresentar uma queixa formal à gerência superior ou contactar a Inspeção Geral do Trabalho. No último recurso, apresente queixa na polícia ou no Ministério Público. A subordinação profissional não significa que deve abdicar da sua dignidade humana. Visualização. O chefe está a gritar com o subordinado e palavras ofensivas saem da sua boca. Mas o funcionário coloca à sua frente um escudo com a inscrição: dignidade humana e responsabilidade administrativa por ofensa. E as palavras ricocheteiam. O mito número 48 é: os agentes de cobrança podem entrar na minha casa e levar os meus bens por causa de dívidas. A atuação das empresas de cobrança gera muitos receios, e um dos maiores é o medo de que eles invadam a nossa casa, comecem a inventariar e a penhorar os nossos bens. Isto é totalmente contra a lei. Os agentes de cobrança são apenas funcionários de entidades privadas e não têm qualquer poder de autoridade ou coercivo. Eles não são oficiais de justiça nem agentes de execução. Tudo o que lhes é permitido por lei é informá-lo da existência da dívida. Podem ligar, sempre com restrições de horário e frequência, enviar SMS e cartas e propor soluções de pagamento. É proibido ameaçá-lo, exercer pressão psicológica, induzi-lo em erro e muito menos tem o direito de entrar na sua residência sem a sua permissão. Apenas os agentes de execução ou os oficiais de justiça podem apreender bens para liquidar uma dívida, e isso só pode acontecer com base numa decisão judicial e no âmbito de um processo executivo devidamente instaurado. Se receber a visita de pessoas que se identificam como agentes de cobrança e tentam forçar a entrada na sua casa ou levar os seus pertences, chame imediatamente a polícia. Os seus atos podem constituir um crime de usurpação de funções ou, em casos mais graves, tentativa de roubo. Imagine a cena. Um agente de cobrança bate à porta. Na porta está um sinal de "pare" com a inscrição: só com agente de execução e com ordem judicial. O cobrador vê a mensagem e retira-se. Mito 49. Qualquer contrato que eu assine é inquebrável e de cumprimento obrigatório. De fato, assinar um contrato é um passo muito sério que gera obrigações legais. No entanto, isso não significa que todo e qualquer documento assinado se torne uma verdade sagrada e imutável. A lei prevê a possibilidade de declarar um contrato inválido, seja ele anulável ou nulo, por uma série de motivos. Por exemplo, se o contrato foi celebrado sob fraude, coação, ameaça ou em condições extremamente desfavoráveis, aproveitando-se de uma situação de necessidade ou dificuldade, o que chamamos de negócio usurário ou leonino. Um contrato também pode ser declarado inválido se ele for contra os princípios da ordem pública e da moral. Se um contrato, especialmente um contrato de consumo, contiver cláusulas que prejudiquem os direitos do consumidor em comparação com as regras estabelecidas por lei, essas condições são consideradas nulas, mesmo que você as tenha assinado. Por exemplo, é ilegal uma cláusula num contrato de lavandaria que estabeleça que o estabelecimento não se responsabiliza por danos à sua peça de roupa. Não se deve ter receio de contestar contratos injustos. Se você sentir que foi enganado ou que a sua situação foi explorada, deve recorrer ao tribunal. Visualização. Uma pessoa assina um contrato. Mas, quando um juiz o analisa com uma lupa, alguns pontos escritos em letras minúsculas começam a fumegar e a desaparecer, como se fossem inválidos. E por fim, o 50º mito. Os serviços jurídicos são apenas para ricos ou para quem tem problemas graves. Muitas pessoas evitam procurar um advogado, considerando que é um luxo demasiado caro, e tentam resolver tudo sozinhas, baseando-se em dicas e conselhos encontrados na internet.
Isto é o mesmo que tentar curar uma doença grave lendo artigos da Wikipédia. Sim, os serviços jurídicos têm um custo, mas as consequências de um erro legal podem sair dezenas ou até centenas de vezes mais caras. Perder um apartamento, um negócio falido ou um processo criminal. Este é o preço da autossuficiência excessiva. No entanto, nem sempre é preciso recorrer a uma consulta dispendiosa com um advogado de renome. Existem muitas alternativas para obter apoio legal. Gabinetes jurídicos estatais que oferecem assistência gratuita a certas categorias de cidadãos, clínicas jurídicas em universidades e serviços online que, por um preço moderado, podem ajudar a redigir um contrato simples ou uma petição. A prevenção é sempre mais barata do que o tratamento. Uma consulta atempada com um advogado, antes de assinar um documento importante, de realizar um grande negócio ou no início de um conflito, pode poupar-lhe uma enorme quantidade de dinheiro, tempo e nervos. O investimento na literacia jurídica e na assistência legal atempada é um dos investimentos mais justificados que pode fazer na sua vida. Visualmente, imagine que num prato da balança tem uma pequena pilha de moedas, o custo de uma consulta. No outro, uma montanha colossal de problemas, uma casa a arder, um carro destruído, um martelo judicial. O primeiro prato equilibra e anula o segundo com facilidade. Estes foram os 50 mitos. Como puderam ver, desde a má interpretação da legítima defesa até aos equívocos sobre a pegada digital, armadilhas legais nos espreitam a todo momento. Alguns destes mitos parecem inofensivos, mas a crença neles pode, na verdade, fazê-lo perder dinheiro. Já outros, como vimos, podem custar a sua reputação e até mesmo a sua liberdade. A principal conclusão que podemos tirar é simples. Não confie em boatos, filmes ou achismos da internet. Sua liberdade e bem-estar são valiosos demais para serem colocados em risco por falta de conhecimento legal. Estude as leis e, numa situação difícil, não hesite em procurar profissionais. Obrigado por assistir a este vídeo importante até o fim. Se você aprendeu pelo menos um novo facto que possa protegê-lo no futuro, significa que nosso trabalho valeu a pena. Não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para não perder novas revelações. E claro, ative o sininho. E agora, a pergunta principal. Qual destes 50 mitos você achava que era verdade antes de ver este vídeo? Escreva o número do mito ou a sua essência nos comentários. Vamos ver qual é o equívoco mais popular. Mantenha-se informado e proteja-se.